Saiu o penúltimo episódio de WandaVision, finalmente. Peraí, WandaVision não, Cavaleiro da Lua, mas é o mesmo sentimento, né? O mesmo feeling. Vamos comentar sobre essa comparação aí, porque tem muitas coisas similares, inclusive o efeito Mephisto, que rolou em WandaVision e rola aqui em Cavaleiro da Lua também. Vamos comentar sobre o Mark Spector, sobre o Randall Spector, esse irmão aí supostamente falecido do Mark Spector e do Steven, que, olha, tem uma história aí nos quadrinhos que pode indicar uma coisa aí que deve acontecer, e também sobre esse final angustiante do episódio. Caramba, o que vai acontecer? Esse episódio nos deixou aí na pontinha do assento, hein? Vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo, vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e esse é o meu primeiro vídeo de análise do episódio 5 de Cavaleiro da Lua. Estamos chegando na reta final dessa série maravilhosa da Marvel Studios, e quem conhece o canal já tá ligado que mais tarde, hoje ainda, se tudo der certo, sai o meu vídeo desmontando o episódio 5, que é aquele vídeo completaço e tentando prever o que está por vir, beleza? Então já te convido a se inscrever no canal, se por acaso você for novo por aqui, para não perder quando esse vídeo desmontando o episódio sair. Eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente, beleza? E se você já fizer parte da família Loquia, deixa aqui já o meu muito obrigado e o meu vamos continuar, porque tem muita coisa que conversar aqui. Primeiramente, esse episódio aqui foi total WandaVision. WandaVision, que foi a primeira série do universo cinematográfico da Marvel no Disney Plus. Por vários aspectos, né? Primeiro deles, claro, foi que todas as revelações do passado dos personagens, o que aconteceu nessa loucura toda, vieram no penúltimo episódio. Isso é a mesma coisa que aconteceu em WandaVision, e inclusive nós prevemos aqui no canal, ou previmos aqui no canal, que aconteceria em Cavaleiro da Lua também. Outra coisa igual WandaVision é o sentimento de caramba, como é que vão resolver tudo agora em só mais um episódio da série? Foi o mesmo sentimento que o penúltimo episódio de WandaVision deixou na gente. E a terceira coisa foi o efeito Mephisto. Muitas promessas, muitas pistas que foram dadas durante a série, mas que não devem ser cumpridas até o fim da temporada. No caso de WandaVision, a série inteira ficou dando pistas do Mephisto dos quadrinhos, chegou no final, não tinha nada de Mephisto. Cavaleiro da Lua tem coisas similares e nós vamos falar sobre isso no final desse vídeo, porque antes eu queria comentar e discorrer um pouco mais sobre essa questão da similaridade com WandaVision, porque essa similaridade me deixa um gosto meio amargo na boca. Se Cavaleiro da Lua segue uma fórmula que foi estabelecida por WandaVision, inicialmente tudo bem. Porém, WandaVision não resolveu tudo que tinha que resolver sobre os personagens naquela temporada que a série teve. Ou melhor, que a minissérie teve, porque WandaVision é uma série limitada, né? Não vai ter continuação. Por exemplo, o Visão Branco, ele apareceu e rapidamente foi embora, para ter a história dele concluída ou, no mínimo, continuada em uma outra produção que até o momento nós nem fazemos ideia de qual vai ser. A Monica Rambeau vai ter a história dela continuada no filme The Marvels, que antigamente era a Capitã Marvel 2, enquanto a Feiticeira Escarlate e os filhos dela estão em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. E a série inteira, WandaVision, já foi apresentada, já foi vendida pra gente como um prelúdio a Doutor Estranho 2, ou seja, uma série que seria continuada em Doutor Estranho 2. Então, desde o início, WandaVision não tinha a obrigação de resolver toda a sua história ali mesmo, porque a gente sabia que a história iria ser continuada em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Agora, e Cavaleiro da Lua? No que Cavaleiro da Lua vai continuar? Numa segunda temporada? Numa outra série, numa outra produção? Ou será que Cavaleiro da Lua vai terminar sem dar todas as respostas e a gente ainda vai ficar sem saber onde é que vamos ter essas respostas? Fica essa questão no ar, né?
Bom, mas aí descobrimos que o local lá, o hospital psiquiátrico, era na verdade o pós-vida egípcio. E aquele formato de ala psiquiátrica era a forma que a cabeça do Mark Spector criou para aquela realidade. E por ali ele, junto com o Steven, revisitam várias memórias traumáticas da vida deles. E caramba, a série não segura em mostrar situações pesadas, hein? Apesar de não mostrar explicitamente as situações, né? Não filmar assim, mas deixa bem claro o que acontece. É abuso infantil, é uma infância péssima que o Mark passou. E você que achava as séries da Marvel da Netflix sombrias, né? E achava que a Disney não poderia contar histórias sombrias assim. Olha aí, Cavaleiro da Lua tá provando que isso é possível sim. A Marvel pode contar histórias sombrias também. E o Oscar Isaac, mais uma vez, tá incrível nesse papel. As transições dele entre Steven e Mark Spector são brilhantes, sensacionais. Ele precisa concorrer a algum prêmio de melhor ator por essa série aí. Algum não, há alguns. Esses vários flashbacks também deixam evidente a origem judaica do Mark, que vem dos quadrinhos. Isso não poderia passar batido de jeito nenhum. Tem o grande plot twist, que é uma coisa que nós previmos lá no vídeo desmontando o primeiro episódio, que para quem acompanhava os quadrinhos era um tanto quanto óbvio, né? Que o Mark Spector era a realidade principal que criou o Steven, apesar da série começar mostrando só o Steven e fazer a audiência acreditar que o Steven era a identidade principal, o Steven foi a identidade criada. Eu acho que quem não conhece muito os quadrinhos pode de fato ficar surpreso com essa revelação aí. Mas uma coisa que pode ou não surpreender muita gente é a história dos quadrinhos do Randall Spector. O irmão do Mark Spector, que morreu criança aqui, como foi contado na série, ele de fato existe nos quadrinhos. Só que nos quadrinhos ele não morreu quando era criança, ele cresceu com o Mark. E inclusive chegou a virar um mercenário também. E essa é a grande questão, porque pelo fato da série mostrar, bom, uma criança morrendo e tal, isso pode, enfim, criar umas oportunidades de história que a Marvel pode explorar no futuro, do tipo... Você já ouviu aquela história, né? Sem corpo, sem morte. Então, tipo, se a Marvel não mostrou o corpo do Randall Spector, talvez o personagem não tenha 100% morrido no universo cinematográfico da Marvel. E daí, como nos quadrinhos, ele possa voltar a aparecer adulto também. Como eu vinha dizendo, nos quadrinhos, o Randall Spector chegou a crescer. E pior, o Randall Spector se tornou um vilão adulto. Ele passou por algumas fases, uma dessas fases sendo até um psicopata, o homem da machadinha, assim, simplesmente um psicopata que usava uma machadinha. E mais recentemente ele se tornou um Cavaleiro das Sombras, que é uma espécie de versão genérica do Cavaleiro da Lua. Mais um vilão de uma forma ou de outra. Então, assim, no caso da série, o Randall Spector já foi um elemento importantíssimo para a formação e criação do personagem do Mark Spector e do Steven Grant. Foi a causa do trauma que o Mark Spector sofreu, foi o motivo da mãe do Mark Spector tratar ele mal, foi o motivo dele inventar o Steven Grant. Mas talvez o Randall Spector ainda tenha um papel mais importante no futuro do personagem aí. E se tiver, fique sabendo que esse Randall Spector é furada, hein? Ele é furada. Se ele aparecer, é pra criar problemas. Mas aí, lógico, a gente chega no fim do episódio, que é quando os corações do Steven e do Mark criam um balanço ali na balança, depois dos mortos serem expulsos do barco, porém o Steven também tinha caído do barco. E o Steven basicamente morre, porque ele fica pra trás no deserto. Esse é um baita gancho, é um final angustiante pra caramba. Como é que a gente sobrevive até a próxima semana pra assistir o episódio seguinte agora? Foi uma virada de certa forma surpreendente da Marvel mostrar o Steven morrendo assim agora no penúltimo episódio. O que não vai ser surpreendente é se dar conta que o Steven não vai morrer de fato. Você já sabe, né?
É igual o Mark Spector tomando um tiro no episódio anterior. A gente sabe que ele não vai morrer. Eles vão ser trazidos de volta à vida, poxa. No caso do Steven, a Marvel não teria passado esse tempo todo, a temporada inteira, apresentando o personagem do Steven para chegar no final e assassinar ele. Acabou a história dele, é isso, vamos seguir só com o Mark Spector. Ainda mais porque o Steven, na série, no universo cinematográfico da Marvel, está diretamente associado ao Senhor Cavaleiro, que é uma das versões, né, das aparências do Cavaleiro da Lua. Você acha que a Marvel sacrificaria um dos seus heróis assim, que acabou de ser apresentado? De forma alguma. Então, da mesma forma que o Senhor Cavaleiro não vai morrer na mesma temporada da mesma série em que ele apareceu, o Steven Grant também não vai morrer aqui. No próximo episódio ele já deve voltar à vida ao mesmo tempo que o Mark Spector voltar à vida. Então a gente pode especular aí que no momento que o Khonshu for libertado ou conseguir reviver o corpo físico do Mark Spector, o Steven deve voltar à vida juntinho com ele. E o efeito Mephisto, porque esse episódio deixou claro que algumas coisas não devem ser abordadas nessa série, pelo menos nessa temporada. Simplesmente não tem tempo. Foram prometidas, foram especuladas por nós fãs durante a série inteira, mas eu não acredito que vão acontecer mais. Primeiro, Bushman, o cara que foi mencionado como o que traiu o Mark Spector, que matou geral lá na escavação. É um personagem importante, é um vilão importante para o Cavaleiro da Lua, mas ele não apareceu aqui nesse flashback. Então ele provavelmente está sendo guardado para uma temporada, para uma história futura. Outra coisa, o Jake Lockley, a terceira personalidade, aquele outro sarcófago que estava lá, também não deve ser apresentado, também não deve ser explorado ainda nessa temporada. E outro, o Randall Spector. Por acaso o Randall Spector voltar, também não deve ser nessa temporada. Talvez alguma dessas coisas apareça ou seja insinuada em uma cena pós-créditos do último episódio. Mas aí a gente vai ter que esperar para ver. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. O meu vídeo desmontado, se já tiver saído, vai estar aparecendo aqui do lado. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê daqui a pouco.